a desobediência de Eva foi vencida pela obediência de Maria. Vamos lá, eu peguei 4 erros aqui dessa fala do diácono católico. Primeiro é a metáfora incompatível, né? Ele coloca, primeiro, se você for ouvir um pouco do debate completo, ele coloca Jesus como o último Adão, até aí tá certo. Depois ele coloca Maria como a última Eva. E ele se baseia nos pais da igreja e não na Bíblia. E aí nós temos vários problemas. Primeiro problema, se Maria for a última Eva, você vai ter que considerar, dentro do mesmo escopo lógico, que Jesus não era filho de Maria, mas marido dela. Por quê? Porque Adão era marido de Eva. Então Maria não pode ser esposa de Jesus, concorda? Jesus é filho de Maria. Se Jesus é o último Adão e Maria é a última Eva, você está pressupondo que a relação entre Jesus e Maria é igual a que tinha Adão e Eva. Totalmente inadequado, né? Aí você vê como é que as pessoas às vezes usam um salto ilógico e irracional só para favorecer a doutrina da Imaculada Conceição. O ponto 2 que eu percebi aqui é que a Bíblia diz que 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 ao 49, que Jesus é o último Adão. Ora, nenhuma Bíblia diz que Maria é a segunda Eva. A Bíblia não diz isso. O que me leva aqui a analisar que Paulo construiu uma teologia séria, mas os pais da igreja não é garantido. O que me leva ao terceiro ponto. Tudo que a patrística falar, que não endossar, não ratificar, não falar novamente algo que fizer jus à palavra de Deus, a Bíblia, joga na lata do lixo. A patrística não tem autoridade de escritura. É por isso que a sola escritura é mais adequada. E outro ponto também, o argumento do diácono católico eu estava até achando bom. Ele estava construindo com base na promessa que Deus fez lá para Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, verso 15, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E até então ele tinha posto o seguinte: Eva é a mulher, e aí a semente da mulher é Maria, tudo bem. Jesus seria aquele que nasceu, tudo bem. Ou seja, ele constrói um ponto correto e depois joga uma mentira por cima que não tem base bíblica mais nos pais da igreja, para favorecer a doutrina da Imaculada Conceição e parecer para você que não está atento, que ele quis arrefecer o seu criticismo, para dizer que estava se baseando na Bíblia, mas a base dele não tem fundamento bíblico, senhores. Então nós que somos protestantes, que somos sola escritura, ficaremos ligados nisso. Às vezes alguns católicos e de outras seitas também usam argumentos assim para poder, com esse sofisma, enganar algumas pessoas. Fuja disso. Estudar o grego bíblico é uma barreira para você? Você olha para o texto e não consegue entender, já está alguns meses ou anos mesmo estudando e o teu professor não te responde, não te dá atenção, não acompanha a sua evolução. Tem uma plataforma que não é muito didática, livros que não são muito bem explicados e você fica aí. Muito tempo sem ir para a escola, não está conseguindo pegar o ritmo e de repente não tem ninguém para poder dar a mão a você e te ajudar a chegar lá. Pois é, eu vim suprir essa carência. Por menos de R$100 mensais, você vai assinar a nossa plataforma e eu vou ajudar você aí do zero até o avançado no grego bíblico. Você fará parte de uma assinatura incrível, que terá encontros quinzenais diretamente comigo, terá o meu contato para poder tirar suas dúvidas até diariamente, se for o caso, e eu quero poder te acompanhar. Chega de tentar e não conseguir por falta de pessoas que prometem e na verdade não te entregam nada. Você terá uma turma muito animada e um conjunto de coisas cooperando para o seu aprendizado. Assina aqui e aproveita porque já está acabando. Professor Matheus Rangel, tu pode ser especialista no grego, né? Devemos jogar tudo o que a patrística nos ensina no lixo? Vocês protestantes também deveriam jogar tudo o que a patrística ensina, que não está nas escrituras. Primeiro, Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, discípulo do apóstolo João, afirma que Maria é a nova Eva, né? Pela desobediência, a primeira Eva pecou, né? Aí Irineu chama Maria de nova Eva e advogada. Devemos jogar tudo o que a patrística ensina que vai supostamente contra as escrituras. Então vocês protestantes também deveriam jogar tudo o que a patrística ensina no lixo, que não está nas escrituras. Vamos lá. Vocês protestantes chamam isto, que é a Bíblia Sagrada, chama isto de Bíblia, sendo que a palavra Bíblia não está nas Escrituras. Quem deu o nome de Bíblia para as Escrituras
que é um canon, né? O canon protestante e tem um canon católico, 73 livros. Quem deu o nome de Bíblia foi São João Crisóstomo, do século IV, né? Também o termo Escrituras Sagradas foram os pais da igreja que deram o nome de Escrituras Sagradas para as Escrituras. Então você, professor Matheus Rangel, deveria jogar no lixo esses termos, parar de usar o termo Bíblia e o termo Escritura Sagrada. Você deveria jogar também Marcos 16, do 9 ao 20, porque não está nas Escrituras, nos originais. Marcos 16, do 9 ao 20, vai trazer a aparição do Jesus ressuscitado. Então, o Matheus Rangel, pega ali, vai ali na sua Bíblia, em Marcos 16, faz assim. Ó, na sua Bíblia, o Matheus Rangel, do 9 ao 20, faz assim, ó. Ó, arranca fora. Eu não vou cortar, né? Mas tudo bem. Joga fora. Porque isso também é um acréscimo que a Igreja Católica colocou nas Escrituras e que vocês, protestantes, adotaram. Outra coisa que você deveria jogar no lixo, Matheus Rangel, o dogma da Trindade. Porque é uma tese de Santo Atanásio, confirmada nos concílios católicos. Porque a palavra Trindade, o ensino da Trindade, não está nas Escrituras, né? Só que se sua igreja, se seu pastor prega a Trindade, você aprendeu a crer na Trindade, não porque leu nas Escrituras, e sim porque você ouviu e escutou. Simples assim, né? Outra coisa, Matheus Rangel, jogue no lixo a doutrina do pecado original. Porque o pecado original não está nas Escrituras. É uma tese de Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho que consolidou o pecado original. A Igreja Ortodoxa, ela rejeitou essa tese. Quem aceitou foi a Igreja Católica, e como Lutero era católico, ele também adotou a tese de Agostinho. Por isso vocês creem na doutrina do pecado original. Outra coisa que vocês creem, que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos. Mas isso também é tradição, lá do século IV. Porque Eusébio de Cesareia, citando Papias no século II, vai atribuir os evangelhos a Mateus, Marcos, Lucas e João. E vocês protestantes acreditam nisso, né? Tá ali se pegar a Bíblia protestante, Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. Mas onde nos evangelhos dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos? Então, o Matheus Rangel, jogue no lixo Trindade, a palavra Bíblia, a palavra Escritura Sagrada. Jogue no lixo a tese de Agostinho sobre o pecado original, porque não é bíblico. Judeus não acreditam, não creem no pecado original. Todos nascemos puros. Joga no lixo Trindade, joga no lixo Marcos 16, do 9 ao 20. Por que você não joga no lixo? Ah, porque você escutou alguém sobre esses dogmas, essas doutrinas, e você crê. Não porque você leu nas Escrituras, não é porque você escutou e ouviu e aprendeu de alguém. Né? Vocês dizem sola escritura, mas eu vou dizer, cadê a Trindade? Ah, tá ali, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é um dogma da Trindade. O que é a Trindade? 3 pessoas, a mesma substância.
3 pessoas, um só Deus. Esse é o dogma da Trindade. Jogue no lixo. Jogue no lixo. Pecado original. A palavra Bíblia. Jogue no lixo. Tire capítulos e versículos, né? Porque foi um bispo católico que dividiu a Bíblia em capítulos. Foi um monge que dividiu a Bíblia em versículos. Jogue no lixo. Jogue no lixo. Né? Jogue no lixo também Isaías 14, onde supostamente Lúcifer quis ser maior do que Deus, né? E foi jogado no inferno, algo assim, né? Porque a queda de Lúcifer, em Isaías 14, é sobre o rei Nabucodonosor. Não é sobre o diabo, o Lúcifer. E Lúcifer não é nem Satanás, porque o judaísmo não crê no diabo. Então jogue no lixo. Jogue no lixo. Jogue no lixo. Jogue no lixo. Jogue no lixo tudo que você aprendeu com sua igreja, que veio da tradição católica, que veio da patrística. Jogue no lixo. E outra, devemos ficar com Irineu, que conheceu Policarpo. Policarpo, discípulo do apóstolo João, devemos ficar com você, seu pastor. Jogue no lixo. Trindade. Marcos 16, 9, 20. Jogue no lixo a crença da aparição sobre o Jesus ressuscitado. Jogue no lixo o pecado original. Jogue no lixo. Jogue no lixo. Jogue no lixo. Pelo amor de Deus. No fundo, vocês são todos católicos. Essa é a verdade. Uma coisa é o hebraico arcaico. Outra coisa é a interpretação do aramaico chamado Targum, né? É claro que se você buscar em textos hebraicos, na Bíblia hebraica, no original, vai estar ali Gênesis 3,15, que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, entre os descendentes do diabo, da serpente, entre os descendentes da mulher. Só que no original arcaico hebraico, Deus colocou inimizade somente entre a mulher e a serpente. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, tu o visarás, e esta lhes esmagará a tua cabeça. Ponto. Acabou. Esse é o hebraico. Ponto. Pode até pesquisar na internet, textos hebraicos, textos da Bíblia hebraica, vai estar lá, descendentes, filho, etc. Mas isso foi o Targum aramaico que acrescentou a expressão descendente ou descendentes, não original. Primeiro, né? Na minha tese, tanto Jesus como os descendentes da mulher, os cristãos, que seja o que for, eles esmagam a cabeça da serpente porque Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. É claro que Deus e Jesus é Deus, tá? Foi atribuído a Jesus, foi atribuído a Maria, que seja. Mas a inimizade foi colocada entre a mulher e a serpente, no hebraico. Targum é uma coisa, claro que a Bíblia católica, hebraica, protestante vai estar ali a expressão descendente da mulher, descendente da serpente. Então não é mentira. Não é mentira do diácono. Você entende de grego, deveria entender de hebraico também. E Targum. Pesquise o que é Targum. E joga no lixo, viu? Tudo que você aprendeu com a patrística. Trindade, pecado original, Marcos 16, 9 ao 20, a suposta queda de Lúcifer em Isaías 14, que é uma interpretação medieval da patrística, dos pais da igreja. Joga no lixo, por favor, viu? Para de ser católico e falar mal do catolicismo.